Olha, até difícil saber por onde começar a gravar sobre tantas coisas que estão acontecendo, ou melhor, que não estão acontecendo no Santos Futebol Clube. Acho que o título é bem descritivo com relação ao momento. Mas eu vou começar de um jeito que eu não costumo, que é pedindo o seu like, pedindo a inscrição aqui no canal se você é novo. Se você é santista, bom, a gente está tentando formar uma comunidade aqui através dos meus vídeos de opinião, como o Felipe tem feito também com os vídeos do Palmeiras. Mas se você não é, eu acho que você pelo menos se compadeça comigo. Afinal, olha, não tá fácil a vida do santista há muitos anos. E quando a gente tem a esperança de ir para um lugar melhor, parece que o universo nos prova que o fundo do poço ainda não chegou. Que que o poço você continua indo buscar o buraco. Esse é o universo do Santos hoje, sendo presidido por quem é, sendo comandado por quem é, por pessoas altamente incompetentes, incapazes de serem minimamente profissionais, que não conseguem tocar o Santos Futebol Clube como tocam, com a responsabilidade que uma empresa exige. Então é muito triste ver o que o Santos se tornou, e mais do que isso, um meme, né? Uma piada. Porque o que a gente pode falar a respeito de um clube que saiu na frente em tese de todo mundo, porque subiu para a primeira divisão, então teve seus compromissos muito antes finalizados, antes dos seus concorrentes da Série A, que tiveram ainda mais uma semana e meia de competição. O Santos que demitiu seu técnico antes da última rodada dessa mesma competição da Série B para ter tempo para se preparar, e há um pouco mais de um mês está sem técnico. Se o planejamento estava atrasado lá atrás e o próprio Carille, enquanto era técnico, já havia alertado para isso em uma de suas últimas entrevistas, o que dirá agora de mais um mês sem técnico? E tudo aquilo que vocês já sabem, né? A manutenção do Galo, que é o grande responsável pela não conclusão dessa etapa tão importante, mas mais do que isso, o responsável é quem colocou o Galo lá, quem indicou o Galo ao Rueda, quem manteve o Galo ano passado e quem mantém o Galo até hoje. Eu vi que tá rolando até abaixo-assinado da torcida pedindo a cabeça do Galo. Eu não sei mais o que falar, né? Porque eu tô me tornando repetitivo. Eu venho aqui dia após dia, me exaltei. Quantas foram as vezes que eu me exaltei com relação à palavra Galo, né? A esse nome próprio. Mas de nada adianta, né? Porque o presidente do Santos ele se acha dono do clube, e ele age como tal, não tendo pago R$ 1 por isso, né? Então não tem muito o que fazer. É esperar para que o pior não aconteça. E agora a gente não sabe nem para onde ir, qual vai ser o caminho. Há vários caminhos que podem ser tomados. Quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês aqui e tentar situar onde estamos, né? Eu estava relutando em fazer um vídeo sobre o Santos não terá mais Quinteiros, porque tudo ainda poderia, depois do jogo final no sábado, se reverter. Até porque não saiu oficialmente a sua renovação com o Vélez. Não foi algo que o Vélez informou. Oficialmente não tem nada, embora o presidente do Vélez tenha dito, e as reportagens, como do Merlo, por exemplo, terem dito desde semana passada que a expectativa era para uma renovação e que isso estava muito perto de acontecer. Hoje é quinta-feira. Na terça-feira, o Diário do Peixe, com o Lucas Barros, soltou a notícia de que o Quinteiros tinha negado ao Santos. Muita gente não acreditou, preferiu esperar. Ontem, quem soltou essa informação foi o Bruno Lima, na Trivela. E hoje a Joana de Assis, no GE, volta a falar sobre isso. Então, cada vez mais que pipoca informações sobre Quinteiros, dão a notícia de que ele não vai vir, que ele deve renovar com o Vélez. E aí surgem as apurações mais profundas sobre o caso, né? Algumas delas dizendo, inclusive, que o Quinteiros dizia à diretoria que daria prioridade ao Vélez. Se isso for verdade, torna ainda mais absurdo toda a comunicação que foi feita para a imprensa. A não ser que o Galo tenha mentido para o presidente, dizendo que estava tudo certo quando não estava. E se isso aconteceu de fato, eu não sei o que o Galo ainda está fazendo empregado, porque isso é caso para demissão imediata, né? Você expor o seu presidente dessa forma é caso para demissão imediata. Mas não sei, se o presidente não demite o Galo, pode ser que ele, por
mesmo sabendo que o Galo dizia, olha, presidente, ele vai dar prioridade para o Vélez, mas é o nome que a gente está tentando. Digamos que foi esse o diálogo. E ele dizia publicamente que o técnico estava garantido, como forma de talvez pressionar o treinador, não sei, como uma estratégia, como ele tentou fazer com o Luiz Castro e deu errado. Aí a gente está falando de um amador, completo amador. O amadorismo ele acontece em várias camadas, né? Mas o fato é que se o Quinteiros não vir, independentemente da narrativa que tenha sido dentro do clube, do que o Quinteiros falou para o clube, do que o Galo falou para o presidente, não importa. Tudo isso foi muito maltratado, alimentando uma expectativa no torcedor que jamais foi cumprida. E aí, com o não do Quinteiros, que parece iminente, a não ser que uma reviravolta aconteça, para onde o Santos vai, né? Surge a notícia de que o próprio Renato Gaúcho agradece o Santos publicamente pelo interesse. Então o Santos o procurou e ele agradeceu, disse mais um que disse não, como disse não o Luiz Castro, como aparentemente disse não o Gustavo Quinteiros. E aí, para onde o Santos vai? O Santos tinha a possibilidade, por exemplo, ali de trazer o Caixinha. Eu dizia que não era o técnico ideal. Eu dizia que a gente não sabe quem é o Caixinha, se é o Caixinha de 2023 ou o Caixinha de 2024. Ah, mas ele teve vários problemas de elenco em 2024. É verdade, mas eu ainda acho que brigar para não cair da maneira, entrar na zona do rebaixamento como ele entrou, foi muito aquém. Tanto que o Seabra salvou. O time melhorou depois que o Caixinha saiu. Então eu não sei se o Caixinha é o Caixinha de 23 ou o Caixinha de 24. O Grêmio vai saber. É uma aposta. Mas é uma aposta cujo planejamento poderia ter sido tocado há muito tempo. Isso seria bom para o ano de 2025 do time. Sabe? Eu entendo que você tenha deixado o cara de stand-by para tentar um nome melhor. Mas esse nome melhor é o Renato Gaúcho? Não me parece. E aí você tenta o Gustavo Quinteiros, um ótimo nome. E aí você não consegue. Você perde tanto tempo focando só num nome. Sem contar que o Luiz Castro, todo o tempo que foi perdido, esperando a resposta dele durante semanas e semanas e semanas, e ele enrolando o Santos. Né? Então você vai perder mais tempo de novo. E para chegar nos 45 do segundo tempo, você tem uma resposta definitiva de que o cara não vai vir. Ou seja, tudo isso foi colocando o clube numa situação muito complicada para 2025. Não tem problema o Santos deixar um técnico que ele considera inferior de stand-by para tentar um nome melhor, mas desde que isso seja feito na velocidade do clube, nunca na velocidade do técnico. A não ser que você tenha uma coisa chamada aceite, que é um documento. Sabe quem assinou com o Santos? O Sampaoli, que o presidente era o Pérez. E o Sampaoli estava desempregado, eles assinaram um aceite, uma espécie de pré-contrato, com ele se comprometendo a assinar o contrato em definitivo. Ô Luiz Castro, é o seguinte, a proposta é essa, seu auxiliar veio aqui, gostou, não gostou, ah não, veja bem, calma aí, olha o seguinte, a gente tem um prazo até de segunda-feira para você assinar um aceite, um pré-acordo. Se você não assinar, a gente vai seguir a nossa busca porque precisamos acelerar o planejamento. Ô Quinteiros, olha, o plano é esse, o planejamento é esse, a verba é essa, os jogadores que vai poder trazer é esse, a gente quer que jogue assim, se encaixa no que você quer, o salário é esse, o tipo de contrato é esse. Olha, estou em meio a finais aqui, eu entendo, mas eu preciso que você pelo menos assine um aceite. E aí depois a gente acerta as questões finais. Você se coloca à disposição? Não posso fazer isso com o Vélez, então sinto muito, você acerte com o Vélez. Se a gente estiver sem técnico até lá e você não ficar no Vélez, podemos voltar a acertar, mas eu preciso correr com o planejamento aqui. Ok, obrigado. Isso seria pensar no clube. Isso não é nada de outro mundo que eu estou falando. Isso não foi feito, o Santos teria ganhado várias semanas. Porque ficou esperando a vontade de treinadores que nunca quiseram treinar o Santos. Nunca quiseram. E agora fala-se em Gustavo Costas, que é um técnico que sim fez um bom ano no Racing. Eu até fiz uma thread ao respeito do Gustavo Costa, assim, dei uma garimpada sobre a carreira dele, que eu conhecia muito pouco o treinador, e normal conhecer muito pouco, porque ele na Argentina só trabalhou no Racing por 3 oportunidades por ser um ídolo do clube. E nunca conseguiu grandes coisas no Racing, foi conseguir a Sul-Americana agora. Entendeu? E ele tem uma carreira, ele tem uns 60 e pouquinhos anos, ele tem uma carreira de passar por vários países da América do Sul, mas sem assim, 1/10 do sucesso do Quinteiros, por exemplo.
Ele teve algum sucesso na Colômbia em 2012, 2014, quando ele foi campeão do Clausura pelo Santa Fé. Teve algum sucesso, se eu não me engano, pelo Barcelona de Guayaquil, quando ganhou o equatoriano, algo nesse sentido. Se eu estiver equivocado, no meu tweet está tudo externado lá. E quando a gente olha para essa temporada argentina e compara com o Vélez do Quinteiros, primeiro que o Vélez é um time que tem mais dinheiro, tem mais investimento que o Vélez. E primeiro que o Racing tem mais investimento do que o Vélez. E o Racing foi terceiro colocado no argentino, atrás do Vélez. Teve sim um melhor ataque, um ataque melhor, superior ao do Vélez, que foi segundo melhor ataque, mas tomou 14 gols a mais do que o Vélez na competição, são acho que 16-30. Foi muito mais vazado, o time foi muito menos equilibrado do que o Vélez do Quinteiros, isso refletiu na classificação final. O Racing não se classificou para as quartas de final da Copa da Liga por 1 ponto, quando o Vélez se classificou por 1 ponto. A diferença foi pequena entre os dois e o Vélez acabou sendo finalista, perdendo a final para o Estudiantes, do Domingues. Só que na Copa da Argentina, por exemplo, que o Vélez foi finalista, o Racing perdeu para um time da segunda divisão em casa. Né? Então, assim, fez um argentino ok, terceiro colocado, terminou na frente do River, que tem ainda mais investimento. Fez uma ótima Copa Sul-Americana, ganhando título, mas é um trabalho que é considerado bom em 2024, mas que é diferente dos últimos trabalhos desse treinador, que não vinha chamando muita atenção. Então não é alguém confiável, a gente não sabe se o trabalho... E outra, a gente está falando de um rapaz, de um senhor, né, que fez sucesso num clube pelo qual é ídolo. Né? Os clubes pelos quais ele não é ídolo, que ele treinou, o desempenho foi completamente diferente. No Santos seria uma outra situação. Falam que ele está demorando a concluir a renovação com o Racing porque tem uma proposta muito robusta do Santos. Mas me parece que ele está usando essa proposta para renovar com o Racing. Me parece que ele também não é um cara que quer vir para o Santos. Me parece que ele quer continuar no Racing. E eu entendo, porque lá ele é ídolo, acabou de ser campeão, vai disputar uma Libertadores, enquanto o Santos não. Mas assim, você está vendo? Mesmo que ele venha, seja contratado, não é um cara que parece ter com tesão. E outra, com um currículo muito inferior do Quinteiros. Então, vai no estrangeiro por ir? É isso mesmo? Sabe? Falta de planejamento, falta de critério, falta de criatividade. Ele só vai vir, se ele vier, ele só foi procurado porque ganhou a Sul-Americana e ponto. É isso. Eu lamento esse tipo de postura, acho que não é o técnico ideal para o Santos. Acho que o fato dele ser estrangeiro de uma outra escola, tendo passado por vários lugares da América do Sul, pode ter pontos positivos. Acho que o técnico estrangeiro, em média, não é uma ciência exata, mas em média ele costuma ser melhor do que o técnico brasileiro, na média. A gente pode se surpreender positivamente, pode acontecer, se isso se concluir, é claro, mas ele pode ter um conhecimento de mercado de América do Sul interessante para buscar bons jogadores dentro da capacidade financeira do Santos, que eu também acho interessante, mas também pode dar tudo errado e aí o presidente fala, tá vendo? É estrangeiro que nada, e voltar a pensar nos luxas da vida. Cucas, Luxemburgos, Leões e por aí vai, né? Então, assim, eu não tenho mais a menor expectativa de 2025, que 2025 seja um ano bom. A menor. O futebol muda muito rápido, às vezes a gente está com a expectativa lá embaixo, a bola rola, um time encaixa, jogadores da base sobem, fazem sucesso e tudo muda. Essa realidade o próprio Marcelo viveu em 2002, né? Deu uma sorte, largo que só. Mas é difícil se esperar, né? Porque cada dia mais o futebol é sobre planejamento, é sobre profissionalismo, é sobre preparo. E o Santos não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Os profissionais absolutamente defasados, não tem a figura maior que vai definir o time para 2025, que é o seu treinador. E a gente fica aqui sem saber o que falar. Né? E a única notícia que fica é a notícia da renovação com o William Bigode, que a gente já sabia, se você acompanha esse canal há mais tempo, você já sabia, eu já tinha falado sobre isso, que o William Bigode tinha batido todas as metas de renovação automática e teria o seu contrato renovado, saiu no bid, mesmo o presidente do Santos tendo mentido no seu perfil pessoal, dizendo que isso não era verdade. Dizendo para você não acreditar em blogs e sites que diziam que ele ia ganhar 520 mil reais, eu reitero, e tem profissionais da imprensa acreditando nessa história de que um outro contrato foi feito, ele não vai ganhar aquilo, é mentira.
Não existe um outro contrato. Se existir e eu receber uma nova informação de uma fonte, eu me retrato aqui. Falo, olha, de fato existe. O William Bigode abriu mão de 520 mil reais, estabeleceu um novo contrato com o Santos para ganhar a metade, ganhar um terço. Mas assim, pensem, por que ele iria abrir mão de um salário que ele conquistou num documento assinado na temporada passada? Por que ele abriria mão? Ele poderia abrir mão de um salário de 520 mil se ele tivesse, por exemplo, o seu contrato alongado para mais temporadas. De repente, poderia ser uma saída. Olha, em vez de pagar 520, vamos te pagar 300, mas você faz um contrato para 2025 e 2026 e encerra a carreira aqui? Poderia ser uma negociação, mas não, o contrato foi de um ano. É o mesmo contrato, ele vai ganhar 520 pau. E aí, assim, eu fiz questão de marcar o senhor José Calil, que pegou o microfone da Rádio Jovem Pan e me atacou e disse que eu estava cometendo atos de fake news, que eu estava criando notícias falsas de propósito para tumultuar o ambiente do Santos na reta final da Série B. Né? E agora que o contrato foi publicado? E outra, ele tem o contrato do William Bigode que previa a renovação automática porque eu gravei um vídeo aqui resposta a ele. E perguntei no Twitter se ele responderia, se ele pediria desculpas agora que o contrato do William Bigode está no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. E ele respondeu, não a mim, mas um seguidor dele que também o questionou, que jamais responderia, que a verdade vai aparecer e quem vai ter que pedir desculpas sou eu, senão ele vai me acionar, dando a entender que ia me acionar juridicamente, ainda me ameaçando. Sabe? Ameaçando de quê, cara? Você que me acusou de fake news. Você que tem o contrato e sabe que o salário do cara é esse. É inacreditável, cara. Como o presidente do Santos mentiu dizendo que 520 mil isso é uma loucura. É isso que ele vai ganhar. Então assim, o que a gente tem de notícia hoje, o que a gente tem de realidade é o William Bigode. É isso que a gente tem. Técnico, imagina, ninguém. Sabe, a gente tem hoje de realidade um orçamento que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo para 2025, que fere o Estatuto do Clube, com um déficit muito acima do que o próprio Estatuto Social do clube permite. Sabe, e nada acontece, imagina. A gente tem aí um jogador jurando de pé juntos que tem 3 meses de salário atrasado, inclusive em carteira. Quem está falando a verdade? O Marcelo Teixeira ou o Vladimir? Isso é impeachment automático, segundo o estatuto, que também não vai ser respeitado ainda que os conselheiros, alguns deles, entrem com pedido de impeachment a partir dessa notícia. A verdade é que é o seguinte, a gente está perdido. O Santos hoje é comandado por figuras ultrapassadas. O Marcelo Teixeira é um presidente dos anos 90 e anos 2000, ele não é um presidente dos anos 2020. Ele é incapaz de gerir o Santos com profissionalismo, ele gera o Santos na base da amizade, o Galo lá está porque é amigo da família. O Galo é um profissional que não fez nada de importante em lugar absolutamente nenhum desde que ele parou de jogar futebol. Não deixou saudade na CBF, não deixou a menor saudade no Atlético Mineiro. Lá ele deixou outras coisas, né? Como, por exemplo, raiva do torcedor atleticano com relação a ele. O clube pelo qual ele passou como técnico e como dirigente. Cara que não tem currículo para estar negociando em nome do Santos. Não tem know-how, não tem experiência, não tem aptidões. É um tremendo incompetente e mais um mentiroso que sentou numa entrevista coletiva e disse que os salários vazados por mim não condiziam com a verdade. Também ele ferindo o Estatuto do Santos. Deveria ser expulso do quadro do Santos. Mas nada disso acontece, porque o Santos hoje é comandado por uma espécie de SAF velada. Hoje a torcida não apita mais nada. O Twitter não apita mais nada. A arquibancada que ficou vaiando o treinador da Série B o tempo inteiro não apitou nada. O presidente ficou com ele até o final e dane-se. Hoje a gente está sob a vontade de Marcelo Teixeira. E sabe lá Deus quem vai vir, sabe lá Deus qual vai ser o time, sabe lá Deus qual vai ser o planejamento, se é que vai ter tudo isso. O que a gente sabe uma coisa a gente sabe, segundo o orçamento, vai ter déficit de pelo menos 90 milhões de reais. Isso se não vier um déficit maior. E a gente também sabe que se vier um déficit maior do que isso, 200 milhões, 150 milhões, as contas não serão reprovadas porque o Conselho Deliberativo está na mão do Marcelo Teixeira. O Santos virou uma piada. Aquela música, o Santos, o Clube da Piada, acho que não tem momento mais propício para ser cantada. E é uma pena, com dor no coração que eu falo isso.
Vamos esperar as próximas notícias, os próximos desdobramentos. Qualquer novidade sobre técnico, sobre jogador, alguma coisa que eu achar relevante, eu volto aqui. Obrigado, KTO, patrocinar esse conteúdo. Sigam lá a KTO. É importantíssimo que vocês usem aqui o nosso link para poder brincar. É para maior de 18 anos, é para sócios, para você se divertir. Ou utilizar o QR Code, que assim você comunica os caras da KTO que vocês vieram através do Futeboteco. O futebol brasileiro está parado por enquanto, mas tem outras tantas modalidades de esportes rolando, NBA, NFL, jogos de tênis, muita coisa acontecendo para você poder brincar e se divertir, tá bom? Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.